Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Essa semana Deus colocou muito forte no meu coração compartilhar uma palavra muito específica com vocês hoje. Tenho certeza que é uma palavra de Deus, não só porque é princípio bíblico que serve sempre para qualquer pessoa, em qualquer lugar, mas acredito que é um direcionamento profético para tratar desse assunto com vocês hoje. Não tenho a expectativa de que isso seja ou que precise ser novidade para todo mundo, até porque a gente não vive só de novidade. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Alguém aqui, além de mim, é pai ou mãe, tem filhos aí? Quero saber se algum de vocês conseguiu a façanha de fazer um filho arrumar a cama quando acorda, tendo falado uma única vez na vida. Tem alguém que conseguiu isso? Não. A gente vai batendo naquela tecla, a gente vai cobrando, a gente vai insistindo e vai ajudando eles a crescer. Na vida cristã não é diferente. É por isso que acreditamos na importância do discipulado. Se as pessoas só tivessem informação da pregação e já tivesse tudo resolvido, a gente não precisaria trabalhar. O livro de Hebreus diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, minha maior preocupação não é explicar o que você não sabe, mas talvez te ajudar a repensar algo que às vezes nós vamos perdendo a consciência. Então vamos juntos. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Esse é um dos textos. Eu nasci e cresci no lar cristão, estou na igreja desde que me entendo por gente. Esse é um dos textos que eu posso classificar entre os que eu mais já ouvi os pregadores citarem na hora da oferta. Mas eu quero te dizer que esse texto não se limita de forma alguma à oferta. Aliás, quando a gente tenta olhá-lo só com a perspectiva que genericamente ao longo dos anos tem sido dada a ele, a gente acaba confundindo propósito com consequência. São duas coisas distintas. Quando Deus diz a respeito de honrá-lo com os nossos bens, com as primícias da nossa renda, ele está falando de um propósito. Quando ele diz que os celeiros vão se encher e os lagares vão transbordar, ele está falando de uma consequência, de um efeito colateral. Muitas vezes nós transformamos a consequência em propósito e ignoramos o propósito a ponto de não colocá-lo nem no patamar da consequência. O propósito é dar a Deus honra. A consequência são os celeiros cheios. Então, não será minha ênfase a bênção dos celeiros cheios ou dos lagares transbordantes, mas sim o fato de que devemos dar a Deus honra. Durante muitos anos, no ministério, eu tinha dificuldade de pregar ou ensinar qualquer coisa ligada a dinheiro. Não precisava ser sobre contribuição. Minha palavra hoje não é sobre contribuição, a oferta já aconteceu, sua carteira está a salvo, pode me ouvir sem nenhum medo ou resistência, ok? Mas durante muito tempo, como pastor, eu tinha esse receio, até por conta de muitos exageros da parte de alguns, que faz com que os evangelhos, de uma forma geral, generalizadamente, paguem a conta. Mas eu comecei a perceber, e Deus falou muito forte comigo a respeito disso no início de 2001, eu já estava no pastorado desde 93, pregando a palavra de Deus há mais tempo, e até então eu quase não tocava nesse assunto. Deus começou a me fazer perceber o quanto a palavra de Deus enfatiza o assunto do dinheiro. Por exemplo, Howard Dayton, do Ministério Crown, no livro O Seu Dinheiro, ele diz: se você pegar os assuntos de fé e oração juntos, quantos concordam que fé e oração são assuntos importantes? Se juntar esses dois assuntos, a soma de versículos que tratam desses dois assuntos, dos dois juntos, vão dar em torno de 500 versículos. Mas sobre bens, riquezas e posses, a Bíblia tem cerca de 2.350 versículos. A Bíblia fala quase mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Em quase metade das parábolas do Senhor Jesus, ele toca no assunto de bens, riquezas e dinheiro. Significa que nós não podemos ignorar o assunto. Pastor, o senhor está querendo dizer que esse assunto é mais importante? Não. A Bíblia fala bastante sobre o diabo e não está dando importância ao diabo. Quando ela fala a respeito dele, qual é a importância da abordagem do assunto? Que eu e você não sejamos enredados,
que a gente possa ficar vigilante, bem esperto e não ter problema. Então, quando Deus fala bastante sobre dinheiro, não é porque o dinheiro em si seja importante, mas é porque Ele está dando a importância, a atenção que eu e você precisamos dar a um assunto delicado. Então, eu queria mexer um pouco nessa declaração de Deus que fala a respeito de honra. O verbo honrar significa distinguir, significa fazer distinção, significa fazer diferença. E uma das coisas que eu tenho percebido é que Deus não pediria, Ele não pediria isso de mim e de você, Ele não pediria isso a nós, se, em primeiro lugar, não fosse importante, e segundo, não estivesse ao nosso alcance. Então, eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho isso. Uma frase de John Blanchard, que eu gosto muito, ele diz: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. Então, no meio dessa conversa, eu quero te mostrar que essa distinção de Deus em relação ao dinheiro, na verdade, é uma advertência bíblica para que a gente cuide a respeito da relação com Deus e o dinheiro, que todo cristão deve ter. E falando de honra, eu quero começar a destacar aquilo que Deus de fato quer e aquilo que Deus de fato espera de nós, né? Eu vou tentar fatiar aqui a nossa conversa em 3 tópicos ou verdades principais que nos ajude a pensar isso. Em primeiro lugar, destacar o que Deus de fato quer. Eu quero te mostrar que Deus nunca esteve interessado na oferta, e sim na honra. Segundo lugar, por que Ele pediu honra exatamente nessa área específica dos bens, no aspecto material e financeiro. Em terceiro e último lugar, nós vamos perceber que o que realmente importa não é aquilo que é entregue, materialmente falando, mas a expressão do coração, né, que isso acaba se tornando. Então vamos começar em primeiro lugar a respeito do que Deus quer. Eu quero pular para um outro texto bíblico que nos ajuda a entender essa questão da honra, que é Malaquias, capítulo 1. Eu vou ler aqui dos versículos 6 até o 10. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: o filho honra o pai e o servo respeita ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Essa última declaração do versículo 10, não aceitarei as suas ofertas, mostra que o interesse de Deus nunca foi na oferta. Se o interesse de Deus fosse na oferta, qualquer oferta deveria agradá-lo. E nós vamos perceber nesse e em outros versículos que Deus fala de ofertas que Ele não vai aceitar. Por quê? Obviamente Deus está falando a respeito da forma como eles faziam isso. E uma verdade importante que eu tenho aprendido em relação às coisas espirituais é que não adianta apenas eu e você fazermos a coisa certa. A gente tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Porque se fizer a coisa certa do jeito errado, não funciona. Então, antes de mexer no nosso assunto, deixa eu dar um exemplo sobre oração primeiro. Tiago, capítulo 4, versículo 2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não pede, porque não ora. Isso nos ajuda a compreender que uma das formas de recebermos de Deus é pedindo. Quantos pidões temos aqui? Mas o versículo seguinte, Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, uns não recebem porque não pedem. Outros pedem que é a coisa certa para receber, mas não recebem porque estão pedindo mal. Qual a definição de pedir mal em Tiago 4,3? Ele diz: para esbanjardes em vossos próprios deleites. Então, se você faz a coisa certa, que é orar, mas do jeito errado, com motivações erradas, não funciona. Vamos olhar para a ceia do Senhor, né? Hoje é dia de celebração da ceia.
Paulo diz em 1 Coríntios 10, 16, ele chama o cálice de o cálice da bênção. Eu creio que a bênção, quando eu e você seamos, comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor, mesmo sem transformação dos elementos, não podemos negar que estamos em comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor. É lógico que tem bênção. Mas ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque se alguém comer ou beber de forma indigna, será réu de juízo. Aquilo que é para ser bênção, se for feito ou praticado da forma errada, em vez de bênção, vira juízo. Porque se você cear, que é a coisa certa para ser abençoado, do jeito errado, não funciona. E quando falamos de contribuição ou qualquer outra coisa relacionada ao dinheiro, não é diferente. Então nós precisamos entender que Deus está dizendo a um povo que estava ofertando a ele chega ao ponto de dizer, quem dera houvesse alguém que fechasse as portas ali é do templo. Deus está dizendo, vocês estão acendendo em vão, à toa, o fogo do meu altar. Em outras palavras, o que ele está dizendo, se é para ofertar desse jeito, era melhor fechar a porta, não ter culto e acabar com a brincadeira. Porque Deus está dizendo, ou vocês me dão o que eu quero, que é honra, ou não precisa dar nada, que é a oferta. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu nunca quis a oferta. Eu queria que a oferta fosse expressão de honra. Se vocês não vão me dar honra, não precisa dar oferta. Ele começa o versículo 6 cobrando. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. São os dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus. Estão sendo exemplificados aqui. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos. Ele é nosso senhor, nós somos seus servos. Ele está dizendo, agora, por que é que vocês não me honram e nem me respeitam? E aqui Deus começa a cobrar a honra como o elemento essencial. Ele diz, leva para o seu governador que você está trazendo para mim. Desde aquela época já se fazia média com o governante. Ele diz, tenta agradá-lo com o que você me trouxe, para ver se você vai ficar bem na fita. Então Deus está dizendo, se você não vai me dar honra, não precisa dar, é nada. Você pega outros exemplos da Bíblia. A oferta de Caim e de Abel mencionada lá em Gênesis 4. Aliás, se você puder me acompanhar, eu quero ler esse texto também. Gênesis 4, de 3 a 7, diz assim, aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Aliás, algo interessante para observar é que normalmente quando Deus aceita e se agrada, não é meramente a oferta, é o ofertante. O texto continua e diz assim, Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A razão pela qual Deus aceita o ofertante Abel e a sua oferta, mas rejeita o ofertante Caim e a sua oferta, tem a ver com a forma como cada um fez. O texto fala de uma maneira muito clara no verso 7, que Deus diz para Caim, se procederes bem, como diz outra versão, se você fizer o que é certo, então o Senhor está dizendo, você não procedeu bem, você não fez o que é certo. Se fizer, ainda dá tempo de ser aceito. Significa o quê? Que se Deus tivesse interessado na oferta, qualquer oferta estaria valendo. Mas porque Ele está interessado na forma como nós fazemos, então não é qualquer maneira que é aceitável. Porque a de um foi aceitável, a de outro não. E aqui nós vamos encontrar o mesmo elemento essencial que estamos discutindo, honra. A Bíblia diz que Abel entregou ao Senhor das primícias do seu rebanho. O verso 2, que nós não lemos, fala que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Cada um está pegando o fruto do seu trabalho. Abel pega os primeiros frutos e a palavra primícia significa isso, primeiros frutos. Em vez de usufruir do seu ganho, ele vai oferecer algo ao Senhor. Qual é a declaração de Abel? Ele está dizendo para Deus, o Senhor é mais importante do que eu. O Senhor vem primeiro, eu fico por último. O que é que Abel fez? Ele honrou o Senhor. E Caim? Caim, o verso 3 diz, no fim de um certo tempo. A palavra tempo é indefinido no original hebraico. A gente não sabe se está falando de dias, semanas ou meses. Mas o que é claro é que ele deixou Deus por fim, no fim. Então, ele usufrui do fruto do seu trabalho. Depois de ter aproveitado tudo, olha para trás, sobrou alguma coisa, sobrou. Então vamos dar para Deus. E eu quero te dizer que Deus não está interessado na sua sobra. Porque o que Ele quer de você não é o recurso que você entrega. Aliás, se Deus tivesse interessado no recurso, Ele não te daria de volta mais do que você deu. Ele nunca esteve interessado no recurso.
O que é que Deus está interessado? Em que as coisas que têm valor material não concorram com o lugar dele. Nós vamos explicar isso um pouquinho melhor. Então, quando Abel o coloca à frente e põe a si mesmo depois, ele está dizendo a Deus, estou te honrando. Honrar é distinguir, fazer diferença. Quando Caim se coloca à frente e deixa Deus por último, não tem como se aceita. É só você olhar para o Novo Testamento, né? E você vai encontrar aquela declaração de Jesus a respeito de uma viúva pobre. Marcos 12, de 41 a 44, diz o seguinte: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Deixa eu fazer uma pausa. Você consegue imaginar a cena? Vamos imaginar um gasofilaço ou a caixa de ofertas aqui na frente. Jesus sentado aqui e observando o que cada um de nós está fazendo. O que eu acho interessante é que a Bíblia não diz que ele observava quanto as pessoas davam. A Bíblia diz que ele observava como as pessoas faziam. E essa é a chave. O texto continua e diz, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Quando se fazia o câmbio do dinheiro dos judeus para o Império Romano, que dominava o mundo, as 2 moedinhas junto dela dava a menor moeda do Império Romano. Ou seja, a oferta dela, na perspectiva contábil, era muito pequena. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. O discípulo vira os ricos dando grandes quantias. A cabeça deles deve ter bugado quando Jesus fala isso. Como que ela deu mais? E aí vem a explicação. Qual é a explicação? Jesus diz, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Quando Jesus está dizendo que ela não deu mais dinheiro. Ela deu mais do que Deus espera que seja dado, honra. Quando os ricos estão dando grandes quantias, mas estão dando a sobra, se é sobra, significa que já fizeram tudo que queria. Olha para trás, sobrou, dá para Deus. E eles só deram a sobra porque ainda conseguiram a façanha, que a maioria de nós não consegue, de fazer sobrar. Porque tem muita gente que sequer está dando a sobra para Deus e acaba não tendo sobra. Então ele estava dizendo para Deus, nós somos mais importantes. Se der, a gente põe no fim da história. Não estavam dando honra, mas deram grandes valores. Essa mulher dá um valor pequeno, mas dá uma grande soma de honra. Era tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Talvez fosse uma última refeição. É como se essa mulher falasse para Deus, se é para passar fome, eu acelero o processo. Mas o Senhor primeiro, eu por último. E esse é o tipo de gente que chama a atenção de Deus e cumpre aquilo que Ele quer. Quem está entendendo, diga amém. Atos 5 nos fala de um casal que deu uma grande oferta. E não conseguiu a atenção de Deus no sentido positivo, não. Conseguiu no sentido negativo. Ananias e Safira foram julgados e mortos. E entregar, a Bíblia diz que eles venderam a propriedade. A Bíblia não diz o valor. Mas, gente, vamos tentar contextualizar. Imagine o menor terreno na região menos nobre possível de São Paulo. E você ainda tem um valor alto, mesmo que não tenha nada construído ali. Aí a pessoa vem e diz, não vou dar tudo, só vou dar 80%. Ainda é uma baita de uma oferta. Mas a questão é que o que Deus tinha pedido era algo diferente. Eles, além de desobedecer, mentiram. Então, assim, não é a oferta. Deus não está interessado nela. É o coração. Se nós não prestarmos atenção nisso, nós nunca vamos relacionar com Deus da forma correta. Gênesis 22. Deus pede para Abraão a maior oferta que poderia ser pedida. O próprio filho. O velhinho esperou anos por um milagre e o cumprimento da promessa, que finalmente aconteceu. Eu fico imaginando a alegria deles. Né? Tanto dele como de Sara, a celebração. Daqui a pouco Deus fala para Abraão. Gênesis 22 começa sendo assim, pegue o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Um dia eu estava lendo, falei para Deus, precisava falar isso tudo para o velhinho? O teu filho, único filho, filho que você ama, parece que o Senhor só está dificultando o que ele tem que fazer depois. Né? E o Senhor diz, ofereça em sacrifício. E lá vai o louco do Abraão, porque a gente não consegue definir isso de outra forma. A gente chama de pai da fé, mas é insano. A Bíblia diz que ele cria que das cinzas Deus poderia ressuscitar o filho, porque Deus não ia contradizer a sua palavra, mas ele vai disposto, né? Ele diz para os servos, nós vamos adorar, nós voltaremos, mas ele vai disposto às últimas consequências. Na hora que levanta o cutelo para terminar o serviço, o anjo do Senhor brada do céu, não faça isso. Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu vou dizer como eu gosto de ler me colocando lá dentro da história, imaginando se fosse eu vivendo isso. E uma das primeiras coisas que me passa na cabeça é que se eu já estivesse naquela... Gente, eu não imagino
Um Abraão assim, de boa, vou sacrificar um filho como se fosse a coisa mais normal. Você imagina a tensão, o volume de emoções envolvido? Aí, a hora que ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor brada do céu, não faça isso. Eu acho que se fosse eu, apesar do alívio, diria, se decida. O senhor quer ou não quer o menino? Mas eu acho que se eu gritasse isso, o anjo gritaria de volta, eu nunca quis o menino. O que eu queria era a sua disposição de entregar. Era a certeza do primeiro lugar. E já que eu tenho isso, pega de volta o menino e de lambuja, eu vou lhe dar uma grande descendência. Quando a Bíblia está dizendo, se eu e você honramos ao Senhor, Ele vai encher os bens, os nossos celeiros, ao honrarmos com os bens e transbordar os lagares. Ele está dizendo, eu não quero te esvaziar, eu quero te encher. Mas Ele está dizendo, eu só posso fazer isso depois da certeza de que isso não concorre com o meu lugar no seu coração. Então não se trata de barganha. É aí que nós vamos entender, e eu quero transicionar para o meu segundo ponto na construção do raciocínio, porque Deus pediu honra específica nessa área dos bens. Então vamos pensar juntos, gente. Não é a única forma de honrar o Senhor. Em Marcos 7, versículos 6 e 7, Jesus cita o profeta Isaías dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então existe um honrar com os lábios. O livro de Hebreus fala dos sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios, confessa o seu nome. Agora há pouco, enquanto estávamos cantando de adoração, nós estávamos honrando ao Senhor. Há muitas formas de honrar a Deus, mas em nenhuma delas Deus foi tão incisivo, direto e objetivo, como quando Ele pediu honra com os bens. Então a pergunta é, por que honrá-lo nessa área? Vamos começar por eliminatória. Não é porque Deus precisa. Em Atos 17, quando Paulo está pregando em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Ele não tem necessidade de nada. Então, porque ele pediu a honra, vamos eliminar. Se não é por ele, sobrou quem? A gente. A honra não é importante para ele. A honra é necessária para nós. É um efeito regulador num assunto delicado. Quando eu digo assunto delicado, é a relação com o dinheiro. Com isso, eu não quero dizer que o dinheiro em si seja errado. Um dia um irmão falou para mim, pastor, já dizia a Sagrada Escritura que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia nunca disse isso. Ele falou, disse. Eu falei, não disse. Disse, não disse. E ele falou, não, tem um versículo lá. Eu falei, qual? Ele falou, não, se o senhor me ajudar a achar. Eu falei, você deve estar falando desse. Aí eu li para ele 1 Timóteo 6, 9 e 10, que diz assim, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Falou aí, ó. Falei, não, aqui a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele me olhou e falou, qual a diferença? Falei, a diferença é gigante. Se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, falei, a maioria de nós que estamos naquela categoria dos mais pobres, estaríamos poupados de qualquer problema. E quem estava lascado eram os ricos. Falei, o problema é que alguém pode ter amor ao dinheiro sem ter dinheiro. O cara pode estar mais quebrado que arroz terceira, como a gente diz lá no sul. Naquele estádio que está tão endividado, se chamar a mulher de meu bem, o banco confisca. Né? O cara pode estar quebrado e ter amor ao dinheiro. Então, além de não ter grana, o miserável ainda tem a raiz de todos os males. Eu falei para ele, agora alguém pode ter dinheiro sem ter o amor ao dinheiro. É isso que diz o Salmo 62, 10. Se as vossas riquezas aumentam, a Bíblia não está dizendo joga tudo fora. A Bíblia diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém disse que o avarento não possui as coisas. São as coisas que o possuem. Esse é o grande ponto de diferença. Eu me lembro de uma frase que eu li ainda na adolescência, num dos livros do Kenneth Hagin, que diz, errado não é o crente ter dinheiro, errado é quando o dinheiro tem o crente. Então, o problema não é o dinheiro, é o valor que ele passa a ter na nossa vida ou não. E Jesus ensinou sobre isso. Em Marcos 6, 24, ele diz, vocês não podem servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e às riquezas. A única outra coisa na Bíblia, chamada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, é o dinheiro. Então, se nós não demos a ele um valor demasiado, e se distinguimos, mantemos Deus sempre acima, ele não é um problema. Aí você vai entender que o que Deus propõe em Provérbios 3 não é barganha.
Ele está dizendo, se você me honrar com os seus bens, eu vou te honrar de volta, encher os seus celeiros e lagares. Aí tem uns crentes que pensam, negócio bom, melhor que título de capitalização. Eu dou um pouco para Deus, Ele me dá muito mais de volta. Eu só tenho a ganhar, não tenho a perder. Mas não é uma troca. O que Deus está dizendo é o seguinte, se você blindar o seu coração contra a avareza, que faz do dinheiro um senhor no mesmo patamar ou maior do que o meu, bagunçou, você se poupou da bagunça que ele pouparia. Então, se você blindar, me manter acima e ele não concorrer, Deus está dizendo, aí eu te encho de recurso, porque eu não vou perder você. Agora, se não blindamos o nosso coração, se coloca no lugar de Deus, seria inteligente dar a alguém que você ama ao que vai afastá-lo de você. Mas, de novo, o dinheiro não precisa ser algo errado. É a forma que nós nos relacionamos com ele. Então, se o coração não se dobra diante dele, e talvez aqui você consiga entender uma figura bíblica importante. O livro do Apocalipse diz que nos céus as ruas serão de ouro. Antigamente eu pegava isso e eu desenvolvi uma ideia de ostentação. Eu imaginava eu no céu pensando, se um dia foi pobre, não me lembro mais. Andando nas ruas de ouro, desfilando de peito estufado, nariz erguido, né? Imaginando algumas pessoas que me olharam torto e atravessado na vida terrena, dizendo, queria que me visse agora. Em primeiro lugar, nesse ambiente dos valores de Deus, não tem nem esse espaço para esse tipo de ostentação. O que você precisamos entender, quando a Bíblia diz que as ruas serão de ouro, é que lá o ouro perdeu completamente o seu valor, a ponto de só servir para ser pisado. A glória do céu não é ouro, é o próprio Deus. O ouro é ignorado, é pisado. Imagina os anjos perguntando, o que a gente faz com o ouro que a turma se matava na terra? Faz piso. Eles entender que isso é para estar debaixo do pé. No livro de Atos, por pelo menos 3 vezes, você vê que Jesus está olhando um gasofilaço. Eles tinham o hábito de entregar oferta no cofre. Por 3 vezes no livro de Atos, a Bíblia diz que eles traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Imagina os apóstolos metendo o pé em cima daquilo, dizendo, aqui o dinheiro não é senhor, é servo. O lugar dele é esse, subjugado e não no controle. Então, o que está em questão quando falamos de honra é o senhorio de Deus, que não pode sofrer concorrência com nenhum outro tipo de senhorio. Colossenses 3,5 diz que a avareza é idolatria. Um crente que dá valor demasiado ao que é material, tem um falso ídolo, um ídolo, tem um falso Deus na sua vida. Em Mateus, no capítulo 13, Jesus fala no versículo 7 que uma das sementes caiu entre espinhos. Na hora de explicar o que eram os espinhos, no verso 22 de Mateus 13, Jesus diz que os espinhos são o cuidado e a sedução das riquezas. E ele diz, os espinhos cresceram, porque se você não arrancar essa coisa nociva da sua vida, ela nunca fica estacionada, ela cresce. Os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Uma das poucas coisas que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de um crente é exatamente isso, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Então nós não podemos negar que o assunto é delicado. Agora, quando damos a Deus honra e botamos o dinheiro no seu lugar, ele deixa de concorrer com o senhorio de Deus. E aí Deus vê em mim e você um coração blindado. Não é uma troca. Ele diz, agora está autorizado a prosperar. Porque eu posso te confiar isso sem que eu perca você. Quem está entendendo, diga amém. Em terceiro e último lugar, eu queria destacar aqui que o que realmente importa não é nem o que é feito com a oferta, é a expressão do coração. Embora, como eu disse antes, eu não estou limitando o assunto da honra somente à contribuição. Vamos dar alguns exemplos. Quando você se posiciona na hora de fazer os negócios e não aceita mentir para vender mais, não aceita lucros desonestos. Quando você entende declarações da Bíblia como dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e diz eu não vou negociar essas coisas, o que é que você está fazendo? Você está honrando a Deus com seus bens. Você está dizendo a avidez do lucro não vai me fazer quebrar os princípios daquele que é o Senhor da minha vida. A minha disposição de honrá-lo como Senhor e obedecê-lo me faz estar disposto até mesmo ter perdas do que justificar o lucro de qualquer forma ou a qualquer custo. Vamos falar de ter perdas? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos. Ele está dizendo, é sério que para defender aquilo que é seu, materialmente o seu direito, você está disposto a trazer escândalo no reino de Deus? Aí Paulo faz a pergunta, por que é que vocês não sofrem o dano? Por que é que não sofre a perda? Ele está dizendo, não ama Jesus o suficiente a ponto de engolir sua perda e dizer, eu poupo o reino de Deus de um escândalo.
Quando uma pessoa abre mão desse nível de disputa e perdeu aquilo que era direito, esse dinheiro entrou no caixa da igreja como contribuição? Não. Mas é uma honra a Deus? É. Provérbios 19:16 nos diz que o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Produção, confere se é 19:16 ou 16:19 ou 17. Produção, e minha esposa está sentada ali, tá, gente? Eu ponho o dedo no ouvido porque eu fico imaginando um dia eu estar com o ponto e tendo a resposta aqui dentro. Mas é só uma coisa da minha cabeça. Por enquanto não tem. Corre, produção. A Bíblia diz: o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Quando você ajuda um necessitado, 19:17, não é 16, ok. Quando você se compadece de alguém necessitado e abençoa a vida dele, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu queria cuidar do pobre. Você me permitiu estender a ele o meu cuidado. Então você me emprestou dinheiro, Deus está dizendo, para que eu faça o que eu quero. Deus diz: agora eu vou lhe retribuir. Porque o Deus que diz para mim e para você não dever nada a ninguém, ele também não fica devendo nada a ninguém. Ele honra seus compromissos. Ajuda ao pobre entrou no caixa ou na contabilidade da igreja? Não. Mas foi entregue a Deus? Sim. Além da expressão de honra. Quem está entendendo? Então nós não estamos limitando o assunto aqui à contribuição. Tudo o que fazemos na área financeira. E é lógico que a disposição de andar em generosidade e ser abençoador mostra, que nós estamos não só dispostos a obedecer ao Senhor, mas a não ser controlado por aquilo que é material e financeiro. Mas vamos observar que o mais importante é a expressão. Em Malaquias, no capítulo 1, a gente leu do 6 ao 10. Agora eu quero ler os versículos 13 e 14. O texto sagrado diz assim: vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. O problema de alguém oferecer um animal defeituoso, além de violar a ordem específica da lei de Moisés, de que o animal do sacrifício deveria ser perfeito, sem defeito. Em primeiro lugar, o que simbolizava também o sacrifício de Cristo. Mas também significa que para Deus, eu e você precisamos fazer o melhor. Deus não está condenando quem entregou um animal defeituoso porque não tinha outra opção. Ele diz: maldito seja o enganador. Ele está falando de má fé. Que tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Agora, a pergunta a ser feita é: por que esses judeus do Antigo Testamento oferecia um animal de segunda linha para o Senhor, em vez de entregar o de primeira linha? Nós não estamos falando de gente desviada ou que não quer nada com Deus, senão eles nem estariam no templo e sequer estariam ofertando. Mas já que foram ofertar, por que estão ofertando o pior em vez do melhor? A Bíblia não é clara a respeito disso, porque aí o assunto é motivação do coração. Então agora eu quero ser honesto e dizer que eu vou entrar no terreno da especulação. Tem coisas que a gente vai pensando, deduzindo, e a gente vê esse tipo de leitura e aplicação feito por Jesus e até mesmo pelos apóstolos algumas vezes. Então vamos imaginar. O que era feito com a oferta? O sistema de adoração do Velho Testamento não era com música como eu e você fazemos hoje. Davi introduz a música no seu tabernáculo. Ela era basicamente feita pelo grupo dos levitas, mas não por todo o povo. Eles já tinham a prática dos salmos, mas a ênfase não era como a que temos hoje na adoração por meio da música. Era principalmente no sistema de sacrifício. Agora, em termos práticos, o que é que virava o sacrifício depois de ter sido oferecido? Churrasco. O altar do holocausto era a churrasqueira com grelha e tudo. O sacerdote era o churrasqueiro expert, especialista, treinado naquilo. A gordura pertencia ao Senhor, o animal era limpo, a pele, as tripas, os órgãos internos eram removidos, a gordura era queimada diante do Senhor. E a carne que era assada no fogo era comida. A maior parte do sacrifício era comido pelo ofertante e sua família, e uma parte era entregue ao sacerdote e à sua família. Eles comiam aquela carne, virava churrasco. Eu imagino que às vezes o foco do ofertante ficava só no que será feito com a oferta. Eu pensava talvez assim: já que vai virar churrasco mesmo, por que é que eu vou entregar um animal perfeito, que lá fora, na hora de vender no mercado, pega um preço bom?
e não entregar esse bichinho cego, manco. Quando a Bíblia fala de dilacerado, é quando um lobo tentou abocanhar, ele salvava, mas o bicho comia variado depois, né? Ou seja, era o bichinho de segunda linha que não tinha preço bom na hora de vender. Eu acho que o cara imaginava, vai virar churrasco mesmo. Gente, imagine você comendo agora, eu sei que é quase uma tortura fazer isso perto da hora do almoço. Imagina você comendo um pedaço de picanha. Toda vez que eu falo dela, ela aparece na minha frente, é impressionante. Aí você corta um pedaço daquela picanha, não sei você, eu gosto no ponto, põe na boca. Você está saboreando ela. De repente você diz assim, que delícia. Pena que o bichinho era cego. Você consegue imaginar alguém com esse poder de degustação? Eu não. E olha que eu já tive superpoderes no meu paladar. Teve uma época, uns 30, 40 quilos atrás, né? Quando eu ainda bebia refrigerante, faz muitos anos que eu estou livre disso, eu dizia para as pessoas, se me der um copo de Coca-Cola, e eu beber isso, eu te digo a embalagem. Não era só dizer se é vidro, lata, eu digo se o plástico é mole, se o plástico é duro, né? Porque afeta o sabor. E um dia eu estou pregando no interior do Paraná, dei esse exemplo. Quando terminou o culto, fomos para a casa que eu estava hospedado, quando cheguei, tinha um monte de gente lá. A maior parte era da liderança da igreja. Eu pensei, que tá essa multidão? Quando eu cheguei, foi todo mundo abrindo espaço e, de repente, eu enxerguei. Tinha a mesa, que estava do lado de fora, numa cozinha externa, e tinha só um copo de Coca-Cola no meio. E aí o pastor falou, a hora do tira-teima. E essas são as testemunhas. Eu peguei aquele copo de Coca, dei um gole, e quando eu dei aquele gole, falei, a Coca é de uma garrafa PET de 2 litros, plástico mole. Falei, mas esse pinguinho, que algum miserável colocou de Pepsi Twist Light, tentando me enganar, isso é apelação. Um irmão tá do lado diz, cruz credo. Aí eu já emendei uma outra brincadeira que eu fazia, na época eu sabia de cor os códigos de barra de cada tipo de produto. Eu falei, e pega aí, falei pro dono da casa, pega a embalagem que eu vou dar mais um gole e falar o código de barra. Quando eu falei, ele, o sangue de Jesus tem poder. Agora, nem com esse nível de superpoderes que eu já tive, provando a picanha eu conseguia saber se o bicho era cego, se era míope, se enxergava direito. Porque na verdade não vai mudar o gosto da carne, né? Agora imagina esse cara dizendo, para que me preocupar em entregar o melhor se não faz diferença? A questão não é o que seria feito com a oferta. É a declaração que está sendo comunicada. Quem está entendendo, diga amém. Eu nunca fui louco de dar à minha mulher uma flor murcha despencando. Mas é flor igual, a outra ia morrer do mesmo jeito. Você imagina? Porque a questão não é a flor, é a declaração que está por trás dela. E quando eles olhavam só para o que será feito e perdiam de vista a mensagem, é onde, de fato, eles deixavam de comunicar honra. Vamos dar uma olhada em outro exemplo do Novo Testamento, e aqui a gente termina. Marcos capítulo 14. A partir do versículo 3 diz assim, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, para ser dado aos pobres. E a última frase diz, e murmuravam contra ela. Se murmuravam no original grego bramavam, gritavam contra ela. Significa que o negócio virou um barraco. Todo mundo está indignado, porque a frase que eles usam é, o que? O desperdício de perfume. Eles estão olhando, desperdiçou, não vai ter utilidade. Aquela turma está dizendo, para ser vendido, portanto. E, gente, os valores que são mencionados aqui são assustadores. Quando ele diz, podia ser vendido por mais de 300, nós não sabemos quanto mais, se é 315, 330, 350. Imagina se fosse mais de 350, alguém diria, quase 400. Agora, isso era para vender o perfume de segunda mão usado. Não significa que é o que custou. Era o dinheiro que dava para fazer em cima. Então, provavelmente deve ter custado mais. Agora, o denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Isso significa que dos 30 dias do mês, todos os 12 meses do ano dos judeus tinham 30 dias exatos, diferente do nosso calendário. Você tira a média dos 4 sábados, vamos até exagerar que um mês podia ter 5.
eles tinham um ganho entre 25 a 26 denários por mês. 300 denários é o equivalente a 1 ano de salário integral. Esse é o valor que foi desperdiçado. Então, multiplique isso pelo que você ganha. O salário, a renda mensal, vezes 12. É lógico que aquela turma está indignada. Mas por que eles estão indignados? Porque eles só estão pensando no que é que dá para fazer com o recurso da oferta. Agora, qual foi a reação de Jesus? Verso 6. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz. Porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, pode fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Vamos tentar entender isso? O Salmo 16, que é uma das profecias messiânicas mais repetidas no Novo Testamento, diz, não deixará a sua alma na morte, nem o seu corpo verá corrupção. Essa profecia falava de Cristo que, embora morrendo, não permaneceria morto. E não só diz sua alma não vai permanecer na morte, mas diz seu corpo não verá corrupção. Nos 3 dias em que esteve morto, o corpo de Jesus não se decompôs. Diferente de Lázaro, que a Bíblia diz que com 4 dias cheirava mal. Isso não aconteceu com Jesus. Jesus está dizendo, ela ungiu o meu corpo. Jesus está dizendo, enquanto vocês só estão olhando projetos, o que se faz com recursos, essa mulher me enxergou. Ela discerniu a minha pessoa. Ela viu algo que vocês não viram. Ela entendeu a necessidade de um ato profético ungindo o meu corpo. Simbolizando com isso que a unção real e verdadeira do Espírito Santo vai envolver e guardar meu corpo para que ele não veja corrupção. Jesus está dizendo, enquanto vocês estão olhando o projeto, ela está vendo a minha pessoa. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. E aí Jesus conclui no 9. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, Jesus está dizendo, em todos os lugares, em todas as épocas onde o evangelho chegar, também será contado o que ela fez. Só para que a gente aprendesse? Não. Jesus diz para a memória dela. Jesus imortalizou essa mulher, Maria de Betânia. E o que ele estava dizendo com isso era o seguinte, onde o evangelho chegar, eu quero que essa mulher seja lembrada pelo que ela fez. É um nível de honra que dessa forma direta e explícita, ele não deu nem à sua família, nem aos 12 apóstolos. Agora, se como diz 1 Samuel 2,30, Deus diz, eu honro os que me honram. Ele tem honrado ela dessa forma. Foi porque ele se sentiu muito honrado. Porque ela entendeu que contribuição não diz respeito a apenas financiar projeto, mas a enxergar o próprio Senhor e declarar algo a respeito dele. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia é honesta de uma forma que às vezes nem eu queria que fosse. Em João 12,6, o apóstolo João denuncia Judas, que foi o primeiro tesoureiro da história da igreja. A Bíblia diz que ele carregava a bolsa onde era colocada as contribuições do ministério de Jesus. E João diz que Judas era ladrão, metia a mão na bolsa. Agora imagina você, trabalhou um dia inteiro suado, foi no dia seguinte ouvir Jesus ensinando, resolveu entregar o seu dia de trabalho, aquele denário que você entregou, que foi na bolsa, logo ele, não foi do outro, não foi de outra pessoa, o miserável do Judas pegou logo o seu denário. Se o valor da oferta fosse aquilo que é feito com ela, essa pessoa que entregou não teria benefício nenhum. E não estou, imagino que você vai entender isso, fazendo apologia ao mau uso dos recursos de forma alguma. É só você ver o juízo de Deus sobre Judas e você vai perceber quão sério é o assunto e como Deus vai julgar quem está brincando com isso. Então, não estou fazendo apologia, mas a questão é, independente do que será feito, o maior valor não é o que se faz, não é como se faz, é a declaração, é a expressão de quem entrega algo. A Bíblia diz no livro de Hebreus que a oferta de Abel ainda fala. Significa que falou na época, está falando até hoje, porque é uma linguagem por trás das nossas ofertas, por trás das nossas ações. Cada vez que eu e você dizemos não ao controle do dinheiro, sim ao controle de Deus, nós estamos não apenas exaltando o seu senhorio, nós estamos falando da importância que ele tem. E quando esse lugar é preservado, Deus olha para mim e para você e diz, já que você não corre o risco de ser controlado por um outro senhor que vai destruir sua vida, eu autorizo você a prosperar. E você vai viver isso de forma sobrenatural. Esse é o lugar de equilíbrio. Nós não podemos ignorar a importância que essa compreensão tem na vida cristã. Eu gostaria de terminar propondo aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, sentado mesmo no seu lugar, eu gostaria que você orasse. E não apenas falasse com Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando com cada um de forma diferente.
Eu gostaria que você orasse colocando sua vida diante de Deus, reavaliando essas verdades e a maneira como você tem agido em relação a isso. Talvez esse seja um momento oportuno para você reafirmar o senhorio de Jesus sobre sua vida e para você dizer: Mamon, as riquezas não vão me controlar. Talvez seja um momento oportuno para permitir que o Espírito Santo mostre aí. Você está demasiadamente preocupado, dando valor demais a isso. Pode ser uma hora de ajustes. Mas esse também pode ser um momento para aqueles que nunca tomaram a decisão mais importante da sua vida, de fazer de Jesus o seu Senhor. A palavra Senhor é fraca na nossa cultura e na nossa língua portuguesa. O máximo que a gente imagina é o filho dizendo para o pai: sim, senhor, ou alguém na cadeia de comando da hierarquia militar falando para a patente superior: sim, senhor. A palavra Senhor, no original grego, como era empregado no mundo antigo, era a palavra que o escravo usava para se dirigir ao seu amo. Senhor significa dono, significa possuidor. E a Bíblia diz: se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. O que significa ter Jesus como Senhor? Em Lucas 6, 46, ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Os seguidores de Cristo não são apenas pessoas que acreditam na sua existência, nem só que acreditam na obra de salvação e redenção dele, morrendo em nosso lugar na cruz, mas são pessoas que se dispõem a serem governadas pelos seus ensinos. E se há algo que eu e você não podemos ignorar, é o quanto Jesus falou sobre essa relação com o dinheiro. Você não precisa se livrar dele, mas ele não pode controlar você. As contribuições são parte de um exercício de desprendimento, mas não são a única expressão de honra. As decisões que você toma no dia a dia, que você precisa tomar a cada dia, vão demonstrar quem está no controle da sua vida. E ou você pode reafirmar o senhorio de Jesus, ou se você nunca fez isso, você pode tomar essa decisão. Ou talvez haja alguém aqui, ou nos acompanhando por essa transmissão ao vivo, ou mesmo depois gravado, que talvez se afastou do Senhor Jesus e precisa se reconciliar. Eu também quero dar esse segundo grupo, assim como aqueles que nunca decidiram, a oportunidade de uma decisão. Você sabe que Deus nunca deixou de amá-lo, nem de oferecer perdão. Mas muitas vezes, ou por vergonha, ou pela dificuldade de acreditar que você pode conseguir ver isso funcionando, você tem hesitado. Talvez você esteja se perguntando: como é que eu vim parar aqui, nesse auditório, ou na frente dessa tela onde você assiste a transmissão. Mas lá no fundo você sabe que o próprio Deus te trouxe, e Ele está te chamando de volta. Então, enquanto os demais estão orando, colocando sua vida em dia diante de Deus, eu quero fazer a pergunta: alguém aqui nesse auditório que queira hoje entregar sua vida a Jesus, fazer dele o seu Senhor, ou reconciliar-se com Ele, voltar-se para Ele depois de ter se afastado ou distanciado? Se há, eu quero orar com você. E para saber se há, eu quero pedir que você dê um sinal com a sua mão. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso de um encontro com o Senhor Jesus. Alguém? Eu quero encorajar você. De vez em quando alguém diz: pastor, tem que fazer isso na frente de todo mundo. Eu digo: esse auditório, na verdade, não é um grupo de fiscais, é uma torcida que você tem. São pessoas que provavelmente estão orando por você agora mesmo, intercedendo por você. Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E como Jesus mandou a gente orar que a vontade dele seja feita na terra como é no céu, me parece claro que ele também queria que houvesse festa aqui. A gente sempre faz festa quando alguém se decide. Então eu vou insistir um pouquinho mais. Alguém que precisa dessa decisão? Se houver, levante sua mão. Graças a Deus. Mais alguém? Eu vou pedir que você que levantou sua mão possa se dirigir rapidamente aqui à frente. Eu quero que você que está no seu lugar tenha a liberdade de celebrar conosco a Deus essa decisão, com uma salva de palmas ao Senhor. Você que nos acompanha pela transmissão e quer tomar essa decisão agora, você também pode fazer isso nesse momento. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Muitas vezes nós ajudamos as pessoas a repetirem oração, mas o que você realmente precisa é clamar o nome de Jesus, é reconhecer sua condição de pecadora dele, de Salvador, é entregar o controle nas mãos dele. E isso precisa ser feito publicamente, não só a primeira decisão, depois será seguido pelo batismo, que é uma confissão pública. Você pode orar com ele. Enquanto isso, eu quero fazer uma última oração por cada um de vocês. Pai, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. Eu oro que a mão do Senhor venha sobre os meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje. E que o teu Espírito traga uma aplicação personalizada da tua palavra para cada um deles. Assim como graça para corresponder contigo e para fazer os devidos ajustes. Nós aproveitamos essa manhã não apenas para receber a tua palavra, a instrução, o encorajamento e a advertência que ela traz, mas também para reafirmar o teu senhorio sobre as nossas vidas. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém.